Olá, famílias! Está começando agora o programa Infância em Foco especial de Ano Novo. Eu sou Luana Ferraz Zanata, psicóloga infantil, mentora e mãe de 2. O Infância em Foco é um espaço pensado para as famílias e profissionais que desejam se aprofundar no universo infantil. Aqui compartilhamos conhecimento e inspiração, com um propósito claro: fortalecer os vínculos, a presença e o amor no cuidado com as crianças. Em cada episódio, eu convido você a construir caminhos mais conscientes, afetivos e seguros para uma infância mais feliz. E é com o coração cheio de alegria que eu estou aqui, neste espaço maravilhoso, para falar sobre um tema muito importante: crescer com saúde emocional. Novo ano, novos sentimentos. Vamos ajudar as nossas crianças a entrarem em um ano com mais equilíbrio, segurança e autoestima. E é neste lugar lindo, aqui no Jardim do Rancho, que fica em Florianópolis, que nós vamos aproveitar a natureza para conversar sobre sentimentos, convivência e bem-estar emocional. Quando a gente pensa na infância, o que vem à mente? Correr, subir em uma árvore, explorar, brincar de fazer comidinha com a terra. Já parou para pensar que um ambiente como esse, além de estimular a imaginação e a criatividade, também conecta a criança com a sua essência? A natureza não é apenas um cenário bonito, ela conversa diretamente com a essência da infância. A criança nasce com o impulso de explorar, de cheirar, observar e se movimentar livremente. Em ambientes naturais, esse impulso encontra o acolhimento, porque a natureza não exige desempenho, não impõe ritmo e não cobra resultados. Ela permite que a criança seja quem ela é, no seu tempo e do seu jeito. Quando a criança se relaciona com a natureza, ela não apenas brinca, ela se reconhece como parte. Essa vivência amplia o seu senso de existência, fortalece a curiosidade e sustenta a construção do eu. Por isso, estar na natureza é também um caminho para a criança se conectar com quem ela é e em sua essência. Diferente de ambientes altamente estruturados, a natureza oferece estímulos variados, mas não invasivos. Sons, texturas, movimentos e as cores acontecem de forma orgânica, respeitando o ritmo interno da criança. Isso é muito importante porque favorece a organização do sistema nervoso. A criança, ela não é sobrecarregada por estímulos artificiais ou excessivos. Ela responde ao ambiente de maneira espontânea e autêntica. Ao brincar com os elementos naturais, como a terra, a água, folhas, pedrinhas ou troncos, a criança envolve o seu corpo e as emoções e o pensamento de forma integrada. Essa experiência sensório-motora fortalece conexões neurais importantes para o desenvolvimento emocional e cognitivo, ajudando a criança a compreender os seus próprios limites. Neste processo, a criança ela constrói a sua identidade a partir da vivência e não apenas da instrução. Ela se percebe competente, pertencente e parte do mundo, o que fortalece o seu senso de segurança interna e de pertencimento. A natureza, assim, não apenas acolhe o brincar infantil, mas sustenta a formação de um eu mais integrado, confiante e emocionalmente saudável. O contato com a natureza ativa dimensões profundas do desenvolvimento emocional infantil. Ao lidar com o imprevisível, o clima, com o terreno e os ciclos naturais, a criança aprende de forma concreta sobre limites, espera e adaptação. Esses aprendizados não são ensinados verbalmente, mas vividos, o que torna emocionalmente significativo. Essas experiências favorecem o desenvolvimento da autorregulação, pois a criança aprende a lidar com as frustrações pequenas e reais. Uma árvore que não pode ser escalada, por exemplo, uma construção que cai, um caminho que precisa ser refeito. Esse processo fortalece a tolerância à frustração e também a flexibilidade emocional, habilidades que são essenciais para a saúde psicológica ao longo da vida. Além disso, a convivência com a natureza contribui para a formação de valores como respeito, cuidado e empatia.
Ao se relacionar com outros seres vivos, a criança ela amplia sua capacidade de reconhecer o outro, desenvolvendo sensibilidade moral e emocional. A natureza, nesse sentido, também educa. Mas e quando a criança cresce sem esse contato frequente com a natureza? O primeiro impacto costuma aparecer na regulação emocional. Ambientes fechados, excessos de estímulos artificiais e pouca possibilidade de movimento dificultam que o sistema nervoso infantil encontre o equilíbrio necessário. E isso pode se manifestar em maior irritabilidade, dificuldade de lidar com as frustrações, explosões emocionais ou um estado constante de agitação. A criança sente muito, mas não encontra o espaço físico e simbólico para organizar o que ela sente. Outro prejuízo importante está relacionado à atenção e ao funcionamento cognitivo. Sem esse contato, muitas crianças passam longos períodos diante das telas ou em ambientes altamente estruturados, o que pode contribuir para a dificuldade do foco e baixa tolerância ao tédio. O cérebro infantil acaba se acostumando a estímulos rápidos e intensos, perdendo assim a capacidade de manter a atenção em pequenas experiências mais simples e profundas. A ausência da natureza também empobrece o brincar simbólico e a criatividade emocional. Quando a criança não tem acesso a espaços naturais, ela brinca menos de forma livre e espontânea. E isso reduz a oportunidade de imaginar, criar narrativas próprias e elaborar as suas emoções através do faz de conta. Com o tempo, a criança pode apresentar dificuldade para expressar os seus sentimentos, resolver conflitos e encontrar saídas criativas diante dos desafios do dia a dia. Por fim, quando a infância se distancia da natureza, a criança pode perder algo essencial: o sentimento de pertencimento ao mundo. A natureza ajuda a criança a se sentir parte de algo maior, a reconhecer limites, ciclos e relações. Sem essas vivências, o desenvolvimento emocional pode acontecer de forma mais fragmentada, com menor conexão consigo mesma e com o ambiente ao redor. Proteger o contato da criança com a natureza é, portanto, proteger a sua saúde emocional, a sua identidade e sua capacidade de crescer de forma mais inteira e equilibrada. Oferecer a natureza à criança, antes de tudo, é um gesto profundo de cuidado com a sua essência. É reconhecer que a infância precisa de espaço, de tempo e liberdade para existir de forma inteira. Em meio a um mundo cada vez mais acelerado, barulhento e cheio de estímulos artificiais, a natureza funciona como um espaço de proteção emocional. E é ali que a criança desacelera, se regula, experimenta o silêncio, o movimento e a espera. E este contato fortalece os vínculos consigo mesma, com o outro e com a vida. Devolver a natureza à infância é garantir que a infância cresça conectada com a vida, capaz de sentir, de criar, de se relacionar e de encontrar sentido no mundo ao seu redor. E é exatamente neste espaço de conexão com a natureza que o brincar ganha ainda mais sentido. E no nosso próximo quadro, vamos ver como o brincar acontece especialmente com esse contato com a natureza, como isso pode ser um poderoso aliado para a saúde emocional das crianças. Então, vem comigo, porque chegou a hora do nosso quadro Brincar é Coisa Séria. Agora eu quero te mostrar uma brincadeira simples que usa apenas a natureza e a curiosidade das crianças, mas tem um valor emocional enorme. Então, chama a criançada porque está começando agora o nosso quadro Brincar é Coisa Séria. Este momento é um oferecimento do Colégio Acadêmico Florença e da Pedagogia Florença, onde o cuidado, o brincar e o aprender se unem para fazer a primeira infância florescer. A proposta é convidar a criança para fazer uma oficina criativa usando elementos da natureza. O adulto pode sugerir para a criança caminhar um pouco e procurar elementos da natureza que chamem a sua atenção. Não é para procurar algo específico, e sim para observar, sentir e escolher.
A criança pode encontrar folhas, pedrinhas, galhos, sementes, flores e nesse movimento ela vai percebendo as texturas, comparando os tamanhos. Esse contato ativa os sentidos e ajuda o sistema nervoso da criança a desacelerar, ajudando assim o corpo a entrar em um estado de mais calma e organização. Depois da coleta, convide a criança para criar algo com o que ela encontrou. Pode ser fazer um desenho, usando os elementos, um personagem, criar um objeto, uma história. Você pode perguntar o que você encontrou, o que você criou aqui. Existem duas maneiras de fazer essa oficina da natureza. A primeira é esta proposta que eu acabei de explicar, deixando a criança livre para escolher o que criar. Ou você também pode direcionar. Por exemplo, vamos procurar elementos da natureza para criar a sua própria joaninha? E aí, cada criança vai procurar os elementos que acredita que vai mais combinar para montar o seu bichinho. Do ponto de vista psicológico, essas brincadeiras são muito ricas, porque unem exploração, criação e expressão emocional. Ao escolher livremente os elementos da natureza, a criança exercita autonomia, curiosidade e tomada de decisão, fortalecendo assim a sua autoestima e confiança em si mesma. Quando a criança cria algo com o que encontrou, não está apenas brincando, está organizando os seus sentimentos, dando sentido às experiências e se expressando de forma simbólica. Com um adulto disponível que observa e acolhe sem dirigir muito, essa experiência fortalece as relações. E o mais bonito disso tudo é perceber que experiências como essa, que são tão ricas, estão mais próximo da gente do que a gente imagina. E também são muito baratas. Elas não exigem brinquedos caros, grandes produções ou uma rotina perfeita. O que elas pedem é algo muito simples e ao mesmo tempo essencial: espaço, natureza e um adulto disponível de verdade. E agora eu quero te mostrar que tudo isso que a gente conversou até aqui pode sim fazer parte da sua rotina. É possível criar momentos de diversão, aprendizado e conexão com a natureza no dia a dia, de forma simples, acessível e real, começando hoje, aí na sua casa. Chegou a hora do nosso quadro Na Prática Lá em Casa. E vamos para a nossa primeira pergunta, que é da Caroline, mãe do Enzo. Ela pergunta: Luana, às vezes tento chamar meu filho de 9 anos para ir ao Jardim Botânico, mas ele prefere ficar em casa no celular ou no videogame. Como fazer ele gostar deste contato? Esse é um sinal que ele ainda não criou um vínculo com esse tipo de experiência. Alguns pontos importantes podem ajudar. Primeiro, é fundamental não forçar. Quando o passeio vira obrigação, a criança tende a resistir mais. O ideal é fazer convites leves, despertando a curiosidade. Transforme o Jardim Botânico em uma experiência significativa para ele. Em vez de apenas chamar, proponha algo que tenha a ver com os interesses dele. Por exemplo, procurar folhas diferentes, observar insetos, tirar fotos. Outro ponto essencial é o exemplo dos adultos. Quando a criança percebe que o adulto também se envolve, ela se sente mais segura para experimentar. Comece com um tempo curto, às vezes 20, 30 minutos já são suficientes para criar uma boa memória emocional. Aos poucos, esse tempo pode ir aumentando. Quando o contato com a natureza é vivido com prazer, vínculo e presença, ele deixa de ser uma troca pelo celular e passa a ser uma descoberta. Agora, a próxima pergunta é do Hudson, pai da Aline, de 6 anos. Toda vez que eu levo a minha filha para brincar ao ar livre, em pouquíssimo tempo ela fica muito entediada. O que eu posso fazer? Ambientes naturais exigem um tipo de presença diferente, mais sensorial e menos acelerada, o que pode gerar um desconforto ou um certo desinteresse no início. O parecer entediado pode ser um processo de adaptação. A criança precisa de tempo para sair do modo de muitos estímulos e entrar em um estado de exploração mais livre.
Aos 6 anos, o adulto tem um papel essencial, como uma ponte entre a criança e o ambiente. Quando o adulto se envolve, observa junto, convida para sentir, tocar, cheirar e imaginar, a natureza se torna mais acessível e interessante. Não se trata de entreter, mas sim de acompanhar e sustentar a experiência. Experiências curtas, repetidas e com um final positivo ajudam a criar uma memória emocional de prazer e segurança. Com o tempo, a criança passa a se engajar de forma mais espontânea. Este contato, quando acontece respeitoso e gradual, contribui profundamente para o desenvolvimento emocional da criança, ajudando a ampliar a autorregulação, a criatividade e o vínculo com você e o mundo ao redor. E agora é a hora de um quadro muito especial aqui no Infância em Foco. Um quadro criado para diálogos que acolhem, informam e fortalecem quem cuida. O Conversas que Cuidam. Hoje vamos aprofundar um tema essencial para a saúde emocional das nossas crianças: a importância do contato com a natureza para o desenvolvimento infantil. Para essa conversa tão necessária, eu tenho o prazer de receber a Lília Fulco, educadora ambiental e diretora aqui do Jardim do Rancho. Ela que dedica seu trabalho a aproximar as crianças da natureza, de forma consciente, sensível e respeitosa. A Lília vai nos ajudar a compreender como essas experiências ao ar livre impactam o desenvolvimento emocional, social e humano das nossas crianças. E como nós adultos podemos ser pontes neste processo. Seja muito bem-vinda, Lília. É um prazer te ter aqui no Conversas que Cuidam. Eu agradeço muito esse convite, primeiro porque é um tema que eu adoro falar, né? E também, assim, por receber vocês novamente aqui em casa. Sim. A gente adora, a gente vem sempre. Sim, então, na verdade, melhor ainda que o programa veio até o jardim, né? Uhum. Veio para a natureza, para a gente poder falar disso. Ótimo, que bom, Lília. Então, nós sabemos que a natureza tem um papel fundamental no desenvolvimento das crianças. Quais são os principais benefícios que você observa quando as crianças vêm para cá e têm contato, né, com um ambiente assim tão natural como esse? Bem, os benefícios são muitos, né? Benefícios estudados, comprovados cientificamente, né? Como aumento na imunidade, a regulação emocional, né? Sim. Diminuição de ansiedade, mas vai muito além disso, né? Então a gente percebe assim que às vezes as crianças chegam aqui assim mais tímidas e vão se soltando, e então para o desenvolvimento motor, a questão de observação, as sensações que a natureza promove no nosso corpo, elas são muito intensas e são muito importantes. E o que eu falo assim, quando a criança tem essa oportunidade, quando pequena, de ter o registro no seu corpo dessas sensações, Sim. Ela quando adulta, ela vai buscar se regular novamente com a natureza. Então, que é melhor que um remédio que não custa nada, que não tem nenhuma contraindicação, Sim. que não tem nenhum efeito colateral nocivo. Então, é isso que eu recomendo, né? Que as famílias tragam as crianças para a natureza, coloquem elas o máximo possível em contato com o ambiente externo, né? Para que elas desenvolvam essas lembranças, essas memórias nos seus corpos, né? Ótimo, ótimo. E tá aí, né? Disponível para todo mundo usufruir, né? Exatamente. Aos poucos, muitas crianças estão perdendo essa conexão com a natureza, devido ao estilo de vida mais urbano, mais digital. É comum você observar aqui no Jardim do Rancho as crianças que chegam, como você disse, né, um pouco tímidas, meio reservadas, nesse contato com a natureza. Em quanto tempo assim leva para elas se soltarem? Olha, normalmente é muito rápido, porque a criança traz em si uma memória que eu falo que é ancestral nossa, né? Então, nós somos natureza, nós somos parte da natureza, e a humanidade se desenvolveu exatamente nisso, né? Sim. Vivendo, habitando a natureza e
tendo essas trocas. Então, quando a criança chega aqui tímida, normalmente é muito rápido que ela começa a se soltar, a querer explorar, a observar, a correr, às vezes sem direção, sem motivo, mas simplesmente assim usar o seu corpo para ter essas sensações que a natureza proporciona. Então isso está dentro do nosso DNA, está dentro da nossa... Faz parte da nossa essência, Da nossa né? essência, exatamente. Sim. Então é muito espontâneo isso e então é muito rápido, assim. Exato. Ah, bom saber. As pessoas às vezes, né, ficam nos tempos modernos, mas assim, o tempo mudou, só que assim, a nossa fisiologia ainda é a mesma de milhões de anos atrás, né? Então assim, a gente precisa sempre voltar o nosso olhar para aquilo que é essencial, que às vezes na correria a gente acaba se perdendo, né? E é importante lembrar sobre isso que tem momentos que vale a pena soltar a criança e deixar ela um pouco livre, ganhar essa autonomia. Isso, inclusive, é um dos benefícios que o brincar na natureza proporciona, né? Sim. É o desenvolver a autonomia, é conhecer o próprio corpo. Então, é importante dar um tempo para que a criança possa sozinha descobrir, fazer essa descoberta dela mesma na natureza, né? Sim. Aqui no Jardim do Rancho, né, como é que vocês fazem essa integração das crianças com a natureza? Fala um pouquinho pra gente de como acontece aqui. Bom, a criança pisa aqui, ela já tá, né? Não tem muito mistério, assim. A gente oferece muitos brinquedos ao ar livre, né, que proporcionam isso, mas algumas atividades a gente conduz também, né? Então a gente gosta muito, por exemplo, de levar as crianças na trilha, trazer algo também que faz parte da nossa cultura, que é a história das bruxas, as lendas que são locais e que fazem parte não só daqui de Florianópolis, mas do Brasil. E então, assim, o que é uma bruxa? A bruxa é uma pessoa que ela entende muito da natureza. Ela é, assim, sábia porque ela tem uma profunda conexão com a natureza. Então a gente provoca isso nas crianças para que elas tenham um pouquinho do olhar da bruxa e possam aprender com a natureza e levar isso para a vida delas. Tenham mais curiosidade. Sim, né? então tem o momento que é o brincar livre e algumas atividades que a gente conduz, como a arte com a natureza, como a trilha com o olhar da bruxa. Então a gente brinca um pouco, instiga a criança nesse sentido, né? Entendi. A natureza, ela não só ajuda nesse desenvolvimento imediato das crianças, né? Mas também ela contribui para algo essencial, que é a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis. Como você acredita que esse contato precoce, né, com a natureza pode impactar a visão das crianças sobre essa preservação do meio ambiente? Sim, no momento que... Primeiro, existe uma frase que a gente escuta bastante, né? A gente não cuida daquilo que a gente não conhece. Exato. Então, esse é um princípio básico, conhecer para cuidar, né? Mas vai mais além do que isso, porque quando a gente ama, a gente realmente quer proteger. A gente se engaja, a gente se envolve nisso. Então é uma questão de empatia, de amor pela natureza que a criança vai levar para a fase adulta, vai levar para a sua vida adulta e ela vai interagir de uma forma diferente na sua vida adulta com esse olhar de cuidado, de proteção e de responsabilidade mais do que tudo, né? Gente, dá para perceber que a Lília realmente ama o que faz, que ela está emocionada aqui falando e já me emocionou também, mas vamos lá. Para muitas famílias pode parecer um desafio, né? Oferecer esse contato para as crianças no dia a dia. Quais as orientações que você poderia passar para esses pais para que eles possam incluir mais momentos ao ar livre, né? Mesmo em contextos urbanos, sem precisar fazer grandes investimentos? Sim. Bom, existem pelo Brasil afora, né, atividades, assim como a gente promove aqui, por exemplo, a gente tem agora atividade de férias, a gente procura promover também atividades para as famílias estarem na natureza com as crianças, Que legal. mas a natureza, ela é tão maravilhosa que basta sair na rua, que às vezes numa calçada tu tem a possibilidade de ver talvez um dente de leão que nasceu como um matinho ali. Então, assim, é exercitar muito mais um olhar, né?
E isso pode ser feito em qualquer lugar, em qualquer ambiente, mesmo numa cidade, você pode olhar pela janela e de repente contar quantos pássaros passam por ali, Sim. né? Observar um inseto, Acho que é observar sobre uma ter um olhar flor. mais sensível, né? Para a natureza. Exatamente, Acho que é um exatamente, olhar mais porque sensível. a gente respira a natureza, então não tem como a gente fugir dela, basta exatamente estar atento a ela. Ótimo. Na sua experiência, qual é o papel do adulto quando a criança está em contato com essa natureza, né? O quanto é importante o adulto ser essa ponte, né? Para deixar a criança explorar livremente, mas ainda assim garantindo a sua segurança. Eu vejo o papel do adulto como um mediador, né? Então, ele também tem que ter uma sensibilidade de observar o quanto que é importante, talvez em determinado momento, a criança brincar livre, sem estruturas ou sem conduções, né? E quanto que o adulto pode também instigar a criança a observar, a descobrir algo que ela não conhece, né? Então, ele tem um papel de mediador e eu acho que de estimular mais do que qualquer coisa esse olhar, né? Ótimo, sim. E eu queria agora, então, como está acabando já nosso momento aqui, que você deixasse uma mensagem para as famílias que estão nos assistindo. Sim. A gente sabe que por conta do estilo de vida, das famílias, das cidades, das telas, é um desafio cada vez maior trazer as crianças e estimular elas na natureza. A minha mensagem é para que as famílias usufruam dos momentos com seus filhos, de preferência ao ar livre, de preferência na natureza ou com atividades que de certa forma estimulem esse contato com a natureza. Às vezes pode ser dentro de casa com um vasinho de terra, pode ser com uma bacia de água, pode ser descobrindo física, descobrindo química, descobrindo biologia. Então, que as famílias aproveitem esse momento, esse contato, que é um momento de qualidade e que só tem benefícios. Benefícios para a criança e benefício para o vínculo também, entre os pais e filhos. Essa é a minha mensagem. Lília, muito obrigada, então, pela sua participação. Obrigada por receber a gente aqui nesse teu espaço mágico e encantador. Muito obrigada e um feliz ano novo para você. Muito obrigada, um feliz ano novo para sua família, para todos que assistem o seu programa também, para o mundo, né? E para a natureza, que somos nós. É isso. Obrigada. Hoje a gente relembrou que a natureza é parte da essência da infância. Mas para que a criança chegue até lá, é preciso que um adulto faça a ponte. Um adulto que desacelere, que convide, que permita e que acompanhe. Ser essa ponte é oferecer presença, tempo e confiança. É caminhar junto, olhar o mundo com curiosidade e deixar que a natureza faça aquilo que ela sabe fazer tão bem: acolher, regular e fortalecer. Que o novo ano que começa nos convide a fazer escolhas mais conscientes e que a gente tenha menos pressa e mais encontros verdadeiros. Que possamos devolver à infância esse caminho de volta à natureza e com ele mais vínculo, mais sentido e mais saúde emocional. Que em 2026 seja um ano de presença, conexão e cuidado com aquilo que realmente importa. Um feliz ano novo e até o nosso próximo Infância em Foco. Todo mundo dá tchau aí. Tchau! Tchau.